Sabe aquela pessoa que você admira muito, muito, muito? Sabe aquela pessoa que você vê e percebe que ela dá muitos frutos? Você sabia que toda pessoa frutífera tem um segredo? E hoje nós queremos contar para você qual é o segredo que carrega uma pessoa frutífera. Esse segredo é a constância. Você tem sido constante? Daqui a pouquinho eu vou chamar a psicóloga Ludoana Barros e nós vamos conversar sobre esse tema, constância. Você que está entrando ao vivo aqui, nós vamos fazer valer a pena cada segundo que você vai estar conosco. Quero pedir que você compartilhe com o máximo de pessoas. E se você está tendo o privilégio de assistir essa live aqui na reprise, porque nós não vamos deixar por muito tempo. Então, se você se deparar com essa live, eu quero te pedir que você anote tudo aquilo que vai ser dito e que você compartilhe com o máximo de pessoas. Amém? Deixa eu ver se a Ludoana já entrou. Cadê ela? Deixa eu ver. Ludo, dá um oi. Ludoana Barros já entrou, gente? Quem pode me orientar? Sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre perseverança? Deixa eu anotar aqui. Falar sobre perseverança. Sobre constância. Amém? O tema da live é constância. Fixei o comentário. Deixa eu ver. Oi, Mônica. Gente, vamos compartilhando. Cadê a minha amiga? Deixa eu chamar. Deixa eu mandar recado. O tema de hoje é constância. É o segredo de toda pessoa frutífera. Você quer ser uma pessoa frutífera? Sim ou não? Você quer ser uma pessoa realizada? Você quer ser uma pessoa que glorifica a Deus através dos seus frutos, dos seus feitos? Você quer viver uma vida que honra e glorifica o nome do Senhor? Eu mandei o convite, Ludoana Barros, já te mandei o convite. Aguardando, Ludoana Barros. Deixe-me ver. Parece que ela saiu da live. Ludoana Barros não está conseguindo entrar. Por que será? O que está acontecendo que a Ludoana Barros não está conseguindo entrar? Vou tentar mandar de novo. Ludoana. Mandei o convite de novo. Gente, tenha um pouquinho de paciência. Oiê! Que delícia estar aqui, nós estamos de rosa, gente. As duas de rosa, sem combinar. Ai, nós duas somos demais, meu Deus do céu. Gente, que saudade de vocês, que coisa boa estar aqui, Sil. Quanto tempo, né? Que delícia. Um ano, dona Ludoana Barros. Mesmo, gente do céu. Ó, o tempo passa, né? A questão é o que nós vamos fazer no tempo. Mas o tempo passa. Eu vou mandando os meus aviãozinhos aqui, tá? Tá bom, Avisando. ótimo. Gente, eu quero dar boas-vindas para quem está aí. E eu e a Sil já tem um tempo, né, que a gente tem planejado esse chá das 5. Esse chá aqui é muito sonhado, então quero te falar que você não está aqui por acaso, você não caiu aqui de paraquedas, né? Isso aqui vem de muita oração, muito joelho no chão, né, Sil? E finalmente estamos aqui para retomar aí nosso trabalho, nosso projeto, né, da gente poder ser sal da terra e luz do mundo, podermos trazer a palavra de Deus para a nossa vida, né, podermos nos firmarmos nele, que é a rocha,
E eu venho aqui como psicóloga, como logoterapeuta, tenho trabalhado fiz uma formação em terapia cognitivo-comportamental, e é isso, quero trazer as ferramentas que eu coloco na clínica, né, que eu trabalho com os meus pacientes na clínica, quero disponibilizá-las aqui com vocês, tá? Tô aqui com o livro do Frankel, ó, Oi, Danilo tá aqui na live, seja bem-vindo, viu? Daniele, gente, bom demais ver vocês, os nominhos, né? Que gostoso. Olha só, sintam-se aí todos abraçados, viu? Eu gosto muito de trabalhar, né? A Sil sabe disso, eu gosto de ir direto ao ponto, porque acredito não, o tempo é o nosso maior recurso, é o nosso bem mais valioso, e então a gente precisa aproveitá-lo. Então sintam-se bem-vindos nessa mesa, viu? Pega papel, caneta, porque o que nós temos para trazer hoje para vocês tem o poder de transformar a vida de cada um, tá bom? Basta a gente prestar um pouquinho de atenção e colocar em prática. E eu e a Sil, o nosso combinado, e agora queremos colocar esse combinado para vocês também, é que a gente vai estar juntas aqui todas as quartas-feiras, né, às 5 horas da tarde, é o chá das 5 em inglês, acaba que aqui já é 8, né, Sil? Mas nós vamos fazer um chá das 5 em inglês no Brasil, e queremos trazer para vocês recursos, tá? Principalmente uma coisa que tanto na clínica quanto a Sil tem falado também com as mulheres que procuram, né, para pastorear, é a grande dificuldade de realizar, de fazer, né? Nós temos tido muitos planos, muitas ideias, e eu creio aí não sei se a Silvia vai concordar comigo, mas eu acredito que sim, com o advento da internet nós temos um exagero de informação, né? E vou falar exagero porque a gente precisa colocar as coisas em prática, sabe? Então, como é que a gente faz, né? Com tantas coisas, tantas possibilidades, como que a gente coloca as coisas em prática? Para que a gente coloca as coisas em prática? Hoje nós queremos conversar com vocês sobre a constância, né? Esse é o tema da aula de hoje. Tem uma pesquisa muito legal que foi realizada, que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Então, eu quero... Ih, está sem áudio, Áurea. Você está sem áudio, Ouvindo Sil? Tá bom? perfeitamente. Tá bom. Mas ela tem que sair e entrar de novo. Tá ótimo. Se alguém pudesse escrever para ela sair, eu vou tentar escrever aqui. Tá bom, tá ótimo, Sil. Então, olha só, nós vamos começar a trabalhar esse tema hoje. Sil, já que você está escrevendo para a Áurea, eu quero só começar aqui com uma pergunta. Vamos entrar no conteúdo, né? Gente, papel e caneta na mão, tá? Eu vou dar um pontapé inicial aqui e vou passar a bola para a pastora Silvana, que é o seguinte, olha só. Eu quero saber de quem está aqui na live, qual que é o seu maior desafio em ser constante? Tá? Nós vamos falar hoje sobre a constância e eu gostaria de conhecer, de entender, de te escutar qual que é o seu desafio de ser constante. Em que área da sua vida que você tem dificuldade de ter constância, né? Poxa, será que são em todas as áreas? Será que tem algumas coisas que são mais difíceis do que outras, né? Vamos pensar um pouquinho, quem puder escrever para a gente poder conversar com vocês vai ser precioso, né? E eu quero escutar um pouquinho a pastora Silvana em relação... Qual que é? Eu tenho uma pergunta, sabe, Sil? Eu não sei o que você planejou, mas a Ana falando de procrastinação. Isso aí, Ana, mas aonde, né? Em que área? Em tudo? Vamos pensar. Gente, a gente tem que pensar, tá? Sair do sensão comum, refletir, para a gente poder encontrar as nossas respostas, né? Aquilo que é importante para a gente. Então, vamos lá. Que área da vida que vocês têm percebido que vocês têm sido inconstantes? Que tem sido difícil, né? Começar e ir até o fim do processo. Silvia, tem uma pergunta. Não sei se o pessoal aí também vai ter, mas eu tenho. Vou aproveitar meu privilégio aqui e vou fazer. Por que a constância... primeiro, a constância é preciosa para Deus? E se ela for preciosa para Deus, por que a constância é preciosa para Deus? Por que a constância é preciosa para Deus? Porque a constância, ela aprimora tudo. Hoje de manhã tinha pessoas falando na live que elas não conseguem falar em público, que elas não conseguem gravar um vídeo, que não conseguem fazer uma live.
mas ninguém nasce sabendo. Então, eu comecei a live hoje falando sobre uma vida frutífera. Todo mundo aqui tem alguém que você admira, que você fala assim, meu, uau, que incrível para modelar. Eu acredito que nesse tempo de internet, você vê as pessoas frutificando e fazendo coisas, e aí você é uma pessoa frutífera também. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que nós fomos designados para dar muitos frutos. Essa palavra designado vem de designer. Então, olha só, o designer faz o quê? Ele desenha, ele projeta. Quando lá João disse que nós fomos designados por Deus para dar muito fruto, e quando nós damos muito frutos, o Pai é glorificado com isso. Agora, ninguém que não seja constante pode ser frutífero, porque a constância, ela tá ligada ao quê? À repetição, né? Então, nós até eu de antemão, eu tinha falado com a Luduana sobre o exemplo do apóstolo Paulo. Quando você abre a tua Bíblia, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, o que o apóstolo Paulo está falando lá? Combati o bom combate, completei a minha carreira. E por cima, o que é mais fantástico, porque ele poderia ter combatido o bom combate, ele poderia ter combatido o bom combate só na cabeça dele, né? Se ele não tivesse tido um encontro real com Jesus. Porque ele tinha um combate, ele perseguia a igreja, ele perseguia o cristão. Só que quando ele teve um encontro real com Jesus, ele começou a combater o combate verdadeiro, que Deus tinha para ele. E aí ele, né, em 2 Timóteo, combati o bom combate, eu completei a minha carreira, o que é muito bacana, você saber aqui, Ludo, em 2 Timóteo, nessa carta aqui, ele já estava antecedendo a sua partida. Quando você lê todo o contexto, é bem triste, sabe? Assim, é bem, tipo assim, tom de despedida. Sabe aquele tom de despedida? Então, quando ele está se despedindo, o apóstolo Paulo fala que ele combateu o bom combate, porque o combate bom é aquele... Porque se você olhar para a vida de Davi, antes de Davi lutar contra o gigante, o que Davi perguntou? Qual que é o prêmio? Qual é o prêmio para quem lutar contra Golias? Qual é o prêmio? Aí quando falaram para ele, olha, quem combater Golias vai ter a mão da princesa e a família não vai precisar pagar imposto. O que ele falou? Esse combate é bom, vale a pena. E ele foi lá e entrou numa guerra que valia a pena. E aí o apóstolo Paulo, quando ele está se despedindo, ele fala, eu combati o bom combate. Eu completei aquilo para o qual Deus me chamou. E assim, se você vê ele, tudo que ele está falando nesse contexto, eu vou deixar de tema de casa para quem quiser ler. 2 Timóteo capítulo 4, lê antes do 7 e depois do 7. Ele fala assim, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira. E eu, acima de tudo, esse homem, ele foi tão constante a ponto de completar e não perder. Ele guardou a sua fé. Né? Porque muitos pastores, muitos líderes, quantos líderes caem e abandonam a fé por conta do seu combate? E Luda, eu coloquei aqui uma sequência, tá? Porque a constância, ela não vem do nada. Pá, você acorda constante. A constância, ela nasce de uma decisão. Então, antes, você coloca a constância no meio lá. Mas antes vem a decisão, daí vem a constância, e depois vem a excelência. Isso. Ninguém constante é excelente naquilo que faz. Então, se eu quero uma vida que glorifica a Deus, se você quer uma vida que glorifica a Deus, se nós aqui, porque eu acredito que todo mundo está aqui, deseja uma vida que glorifica a Deus. E se nós quisermos uma vida que glorifica a Deus, nós precisamos ser constantes. Mas Sil, repete aí para mim, desculpa. Primeiro eu tomo uma decisão. Uma decisão. E essa decisão tem que ser específica. Específica, né? Aí você toma a decisão. Daí vem a constância. Constante em quê? Você vai ser constante em quê? Porque uma vez
que você tem um alvo específico, uma decisão específica, aí você projeta esse algo, né? Você projeta esse algo e aí você age em conformidade com aquilo que você projetou. Porque nós não seremos eficazes só no falar. É aquela história, né? Falei, fui lá e fiz. Isso. Falei e fiz. Falei e fiz. E aí, fala e não faz. Tem muita... Eu já falei demais e não fiz, meu Deus Gente, do quero céu. convidar esse povo a compartilhar com mais pessoas. Vamos compartilhar com mais Sil, pessoas? vamos. Benção demais. Gente, vamos mandar aviãozinho. Silvana, deixa eu falar aqui umas coisas que eu... Posso falar umas coisas que eu pensei dentro daquilo que você falou? Primeiro que você estava falando, né, do apóstolo Paulo, eu gosto muito daquele trecho, daquele versículo que ele fala, por que que eu faço o mal que eu não quero e o bem que eu quero eu não faço, né, que está lá em Romanos. E aí, enquanto estava falando, eu fiquei pensando uma coisa aqui, ó. Deus ama constância. Se ele não amasse a nossa constância, não estava lá escrito na Bíblia que é de glória em glória. O que que significa de glória em glória? Ó, nossa vida é uma vida de glória em glória. Significa que a gente vai subindo degrau a degrau, né? A gente vai vivendo os processos. Então, por isso que nós temos muitos anos de vida. Por que que nós temos muitos anos de vida? Porque o homem, Viktor Frankl vai falar na Logoterapia, o homem é uma tarefa que precisa ser cumprida, né? Que precisa se realizar. Gente, olha que coisa linda. Você, homem e mulher de Deus, você é uma tarefa que tem uma missão. Qual que é a missão? Se realizar, tá? Nada que é valoroso se realiza assim. Pensa na sua vida, alguma coisa, algum projeto que é muito caro para você, muito valioso, muito valoroso. Pensa se essa coisa se fez assim. Nada se fez assim. Tudo teve um processo, teve uma história. Eu e a Sil, nós somos valorosas. Nós temos uma história, né? E apesar de termos algumas inconstâncias, nós somos constantes no desejo, né, Sil? Na vontade, no refinar, no estar junto. Nós temos constância nisso. Então, assim, claro que vão ter problemas, até pegando nós duas, eu acho que é um bom exemplo. É claro que nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter intempéries, a vida aí ela vai apresentando várias situações e que às vezes vão tirando a gente um tanto da rota. Mas nós não podemos perder o foco daquele lugar que a gente quer alcançar, daquela tarefa que a gente quer realizar, do senso de missão. Né? Como andar de bicicleta. Do senso de missão que a gente tem. Então, Sil, só vou ser objetiva aqui, olha só. Primeiro que dá pra gente ser constante no mal e dá pra gente ser constante no bem, tá? Então, assim, ó, se Deus nos fez para uma vida, você concorda comigo que essa vida, numa linha do tempo, existe uma constância. Por mais que você não veja constância na sua vida hoje, a sua vida ela tem uma constância, ela tem uma coerência. Se você for contar a sua história, essa história, essa linha da vida, ela vai se interligando. E você vai falar assim, poxa vida, eu não tinha percebido, mas é verdade, eu tenho essa constância aqui, ó. E muitas vezes, onde que a gente fica frustrado? Porque a gente vê a nossa constância nos vícios, no mal que a gente não quer fazer. E não no bem que a gente precisa fazer. Por quê? Porque pro mal eu não preciso ter esforço. Gente, para eu engordar muito, eu não preciso ter esforço. É só eu não me preocupar. Eu paro de fazer exercício, eu começo a comer o tanto de caloria que eu quero. Eu desleixo. Eu não me preocupo. Eu não coloco aquilo no meu campo de ação. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ganhar peso. Faz sentido, né, Sil? Então, assim, a gente tem muita constância frequente na nossa vida, mas para o mal que a gente não quer fazer. Então, para mim, esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Precisamos ter constância no bem. Depois, Sil, eu achei muito lindo, até pedi para você repetir a questão da decisão. Gente, presta atenção nisso aqui, não dorme não. Olha só, o que a Sil falou? Ludo, a gente primeiro tem que tomar uma decisão. Essa decisão ela tem que ser específica. Essa especificidade agora me convoca a ter uma constância. E essa constância vai me refinando
a chegar numa excelência, né? Em outras palavras, foi isso que ela falou. Então, olha só. Primeiro, eu preciso tomar uma decisão. Em quantas coisas ela falou que a gente precisa decidir? Não são muitas. Uma coisa. Sil, tem um livro fenomenal de um cara que chama Uma Única Coisa. É um livro muito legal. Ele é simples, pequenininho. E é muito legal, por quê? Porque ele vai falar exatamente sobre... Tem muitos livros que falam sobre isso aqui, viu? Esse não é o único livro, eu me lembrei dele, mas tem muitos livros que falam sobre isso aqui. Que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter um foco de atenção. No virada de chave, a gente dá um livro também, acho que na primeira ou na segunda aula, né, Sil, sobre isso. Porque na segunda aula, na aula 2. Porque a gente dispersa. Todo mundo dispersa. Eu abri a live falando disso. Hoje a gente tem muita informação. Gente, quem fica aí rodando YouTube, rodando, mais Instagram, né? Porque até que o YouTube, mas pensa aqui uma coisa comigo. O que você tem aprendido com as coisas? O que você tem aplicado com as coisas? Hoje, se as pessoas falam assim, mas eu fico tanto na rede porque é importante para eu aprender. Beleza. E você está aprendendo o quê? Como é que você está trazendo essas coisas para sua vida? O que esse aprendizado de hoje, dessa live, onde que isso vai se encaixar no seu projeto, na sua vida? Porque para a gente ter constância, toda a nossa vida, ela precisa fluir para aquele ponto que a gente quer alcançar, porque senão é conversa de maluco, né? A gente fica falando um tanto de coisa, fica filosofando e a gente não chega em lugar nenhum. E eu creio que hoje, Sil, não sei se você concorda, mas eu vejo que um dos grandes sofrimentos que a gente tem tido é que a gente tem muitas possibilidades. Muitas, né? Hoje a gente pode ser muitas coisas. E aí o ser humano tem muita dificuldade de escolher. Inclusive tem uma pesquisa que fala que tinha uma pessoa era uma pesquisa num hospital e falaram assim, se eu te falar que você tem 100% de chance de ter uma doença X ou que você é 50-50, o que você preferiria escutar? Ele falou assim, eu preferi escutar que eu tenho 100% de ter a doença X do que escutar o 50-50. Por quê? Porque o nosso cérebro não foi feito para a dúvida, para a indecisão. É muito difícil, isso deixa a gente muito estressado, muito ansioso. E hoje as pessoas têm estado inconstantes, eu acredito, porque elas têm estado muito perdidas, porque com tanta possibilidade é para eu fazer o quê? É para eu ser o quê? Para onde que eu vou? E o que a Bíblia fala sobre a dúvida? Lá em Tiago. A Bíblia fala que aquele que duvida é como uma onda do mar. É verdade. Não pense que esse homem receberá alguma coisa de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para quem está aqui. Você sabe, se Jesus chegasse na tua frente hoje, igual Jesus chegou para o Bartimeu. Jesus chegou para o Bartimeu e falou assim, o que você deseja? Porque, na verdade, essa pergunta tem uma razão de ser. Quem era que tinha o poder de perguntar o que você deseja? Só os reis. Não foi assim? O rei Assuero não perguntou para Esther o que você deseja? Até a metade do meu reino. Herodes não perguntou para Salomé o que você deseja? Até a metade do reino. Então era um costume dos reis perguntar o que você deseja. E Jesus só perguntou isso para um homem, que foi Bartimeu. Por quê? Porque Bartimeu, quando se referiu a Jesus, se referiu como filho de Davi, de linhagem real. Então Jesus falou para ele assim, bom, já que você sabe quem eu sou, então eu posso fazer essa pergunta. Já que você se dirige a mim, já que você me vê como o precursor de Davi, como aquele que vai sentar no trono de Davi, se você me vê como rei, olha só, você tem de Deus aquilo que você enxerga nele. Uau! Depende muito. Nossa! Depende muito de como você se relaciona. Por que lá em Nazaré? Porque Jesus nasceu em Belém, né, na Galileia. Só que daí eles tiveram que fugir para o Egito. E quando eles voltam, né, ele nasceu na Judéia, né? Belém da Judéia. Ele nasceu lá embaixo, Belém da Judéia. Daí ele foge para o Egito.
E quando ele volta, Ludo, ele não volta para a Judéia, ele vai lá para cima, para Galileia. E ele cresceu na Galileia. Tá? Jesus era chamado de Galileu porque ele cresceu na Galileia. E a Bíblia diz que onde Jesus cresceu, poucos milagres ele fez ali. Por quê? Porque as pessoas via ele com olhos naturais, via ele como filho do José e da Maria. Está escrito isso na Bíblia. Então, olha só, não é que Jesus não podia fazer milagre, que ele não queria fazer milagre. Era como as pessoas se relacionavam com ele. Se as pessoas se relacionavam com Jesus como filho do Zé e da Maria, como alguém limitado, ele também se limitava na vida da pessoa. Porque Deus, ele age pela tua fé, por aquilo que você crê. Como você imagina, assim é. Então, quando Jesus fala com Bartimeu, o que você deseja, ele tinha na ponta da língua o que ele queria. Agora, Ludoana, se eu perguntar para as pessoas aqui, você sabe na ponta da língua o que você deseja? A grande maioria aqui não sabe, Ludo. Ludo, por que que... Hoje eu estava falando na live, eu fiz a minha aliança com Deus no ano de 2000. Em 2007 eu fui ordenada pastora. No mesmo dia nós fomos ordenados. Ninguém acreditava que ia dar certo. E já fazem quase 20 anos que a gente pastoreia na mesma igreja, no mesmo bairro. É muito desafiador. Mas por que que a gente é constante? A gente é constante, devagar, mas sempre. Sabe assim, sem pressa e sem pausa. Sem muita pressa, sem pausa. Se você pegar essa chave do sem pressa e sem pausa, porque pressa gera pressão, pressão gera o precipitado que se precipita, né? E fazem quase 20 anos que nós pastoreamos na mesma igreja. Constância. Você sabe por quê, Ludo? Porque se Jesus aparecer na minha frente hoje e perguntar, Silvana, o que você deseja? Eu tenho na ponta da língua. É específico. Eu sou constante porque eu sou específica. Eu tenho a imagem do meu sonho. Eu tenho a imagem do meu chamado. Eu sei que eu nasci para glorificar a Deus, para crescer como pessoa, para abençoar o máximo de pessoas. E eu sei o que eu quero de Deus. Então eu durmo com essa imagem e eu acordo todos os dias com essa imagem. Sim. Lindo, Sil. Isso tem a ver com uma coisa aqui que eu quero falar. Olha só, né? Eu quero trazer 3 histórias bem curtinhas. Eu vou trazer uma por uma, porque eu sei que você tem história bíblica por trás disso aqui para contar para a gente, né? De como que a gente pode ser constante, tá? Então, quero trazer aqui 3 pontos. Gente, é claro que isso aqui dá para a gente ampliar, né? Para muito mais que 3. É porque a gente está numa live, um tempo limitado. Mas eu quero apresentar aqui aos 3 que eu acredito que são mais importantes, né? O Viktor Frankl, ele passou por um campo de concentração, né, Sil? Na verdade, ele passou por 4 campos de concentração. E tem uma... Assim que começa o livro dele, eu acho muito forte, que ele fala que assim que ele entrou no campo, ele viu os fios do campo de concentração. E tinham algumas pessoas que assim que elas entravam naquele campo, elas se jogavam no fio para morrer eletrocutada, né? Porque elas pensavam assim, já que eu vou morrer mesmo, deixa eu já acabar com esse negócio agora, que eu não preciso sofrer, né? Um medo de sofrer muito grande. E aí, Frank, eu acho tão emocionante, ele fala assim no livro dele, naquele momento, eu peguei mão com mão e eu fiz uma promessa de não me jogar no fio, né? Então, acontecesse o que acontecesse, ele ia lutar até o fim. Ele ia até o fim. E eu acho muito bonita a história de Frank eu ter entrado no campo de concentração também, porque a gente já falou sobre isso em mentorias, né? Ele teve uma oportunidade de ir para os Estados Unidos e de sair, né, de Viena, porque eles sabiam que eles iam ser presos, e ele não foi porque ele não quis abandonar o pai dele, os pais dele. E aí tem uma história relativa a isso, depois a gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas é o seguinte, e aí conta, para nós sermos constantes, né? Assim como Frankl foi constante até o fim, num cenário dificílimo, um dos pontos, anota aí no seu caderninho, é a gente pensar que a gente precisa viver por um motivo maior do que a gente. Você tem que entender que você não está aqui nessa terra só por causa de você. As coisas não começam e terminam em você, as coisas começam e terminam em Deus.
Se as coisas começam e terminam em Deus, a sua vida, ela é uma vida para Deus. Então, nós temos algo que é para além de nós, muito maior do que nós, mas que precisa da nossa vida, né? No sentido de que usa a nossa vida, faz uso da nossa vida. E, poxa vida, né? Entre a gente fazer uso de alguém constante, né, Sil, e alguém inconstante, é muito melhor alguém constante, né? Porque a gente pode confiar, a gente pode descansar. E então, olha só, ele conta que tinha um prisioneiro que chegou para ele falando que estava muito desanimado da vida e que queria morrer. E aí Frank vira para ele e fala assim, olha que lindo, gente, ele pergunta, ele fala assim, pois é, ele fala para Frank, essa vida não tem mais sentido, não tem sentido eu viver. Aí Frank pergunta, e se a vida, gente, escuta essa pergunta como se fosse para si, e se a vida ainda estivesse esperando algo de você? Às vezes a gente acha que a vida não tem sentido, mas e se a vida, hoje, Josiane, hoje, Mônica, hoje, Ângela, estiver esperando algo de você? E aí, quando ele falou isso para esse homem lembrou do filho dele, Sil. Ele lembrou que ele tinha um filho e que esse filho precisava dele. E aí isso deu força para ele, para permanecer, né? Para continuar. Então, a constância, ela vem na nossa vida quando a gente realiza que essa vida não é só para nós. Essa vida não começa e termina em nós. Ela vai para além de nós. Então, teve alguém, acho que foi a Taniele, que falou que não está conseguindo ser constante na leitura de livros, por exemplo. Poxa vida, ela precisa ligar que esses livros vão levá-la para onde? Vão ajudá-la a realizar a missão? Por que ela precisa ser constante em livros? Né? Então, ela precisa começar a vincular, e ela em todos nós, as coisas que a gente faz com a nossa única coisa. Aquilo que você não está conseguindo ser constante, comece a trazer sentido e significado de qual que é o papel desse fator para a sua vida, para você realizar a sua missão como um todo. Né? Então, ponto 1, Sil, viva por um motivo maior. Isso aqui é muito importante, porque se for só pela gente, a gente não faz, porque ser humano é um bichinho preguiçoso. Né? Se eu for ler isso aqui só por mim, eu não leio. Eu leio porque eu tenho paciente para atender, eu tenho mentoria para dar, eu tenho curso, então a gente tem que ler. Né? Porque se for só por mim, talvez não precisa. Quer comentar alguma coisa nisso, Sil? Luda, é aquilo que a gente fala do propósito, né? Se o propósito começa em mim e termina em mim, é muito egoísta. Agora, se o teu propósito de vida, e eu acredito que todo mundo aqui veio com o propósito de servir com seus dons e talentos. Quando você entende que Deus depositou em você solução para o mundo. Quando você entende que Deus colocou em você resposta para a tua família, para a tua geração, para a tua comunidade. Quando você entende isso, Ludo, então você não retrocede. Ó, deixa eu só falar aqui mais duas coisas que eu quero falar. Qual que é o significado de constância? O que é constância? Na prática, o que é constância? Constância é o atributo daquele que é firme. Será que Deus ama uma pessoa firme? A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus, né, e pratica, esse homem é firme como uma casa na rocha. E o homem que não coloca em prática é um homem que construiu a sua casa na areia, que investe e quando vem a onda derruba tudo, né? Então, olha só, constância, escreve no teu caderno. Eu preciso ser constante, porque constância é o atributo daquele que é firme. Segunda coisa, é aquele que não retrocede. E a Bíblia diz que Deus não se agrada, né? Daquele que retrocede, daquele que coloca a mão no arado e depois volta atrás, né? E a Bíblia diz que nós que cremos não somos do que retrocede. Outro significado, constância é o atributo daquele que é estável em todo tempo. Estável em todo tempo. É o homem que é a casa na rocha, que quando vem a tempestade, a chuva cai, sobe a enxurrada, bate o vento e a casa continua firme.
Só que, pra gente ser constante, Ludo, a gente tem que lembrar uma coisa. Pra gente ser constante na coisa certa. Porque senão a gente vai ser sempre constante. Sabe o jardim? O jardim, se você não lidar com o jardim, o mato vai crescer. Para você cultivar um jardim, você tem que plantar coisa boa. Para você deixar o jardim se perder, é só não fazer nada, né? E pra gente ser constante, a gente tem que lembrar de um versículo que tá lá em Hebreus, no capítulo, veio agora, sabe? Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é real e que ele é galardoador de quem o busca. Se você entender que você vai receber um galardão, e galardão aqui significa um presente, uma recompensa. Quando você entender que você vai ser constante em ler o livro, fazer a live, daqui a pouco eu vou decorar a igreja para o culto de amanhã. Eu estava ali fazendo um bolo para levar amanhã. Se eu entender que eu vou ser constante em fazer o bolo, em decorar a igreja, fazer live, se eu entender, Ludo, que isso tem uma recompensa, que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Se você não for constante, você vai ter uma recompensa negativa. Mas se você for constante, você vai ter uma recompensa positiva. Eu vou ler só um versículo e vou passar para você. Anota o versículo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz assim, olha o que o Paulo fala aqui em Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, tipo assim, ó, sede constante na obra do Senhor, entendendo que no Senhor, o seu trabalho não é vão. Se você for constante, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, se você for constante naquilo que faz, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Lembra que esses dias você postou sobre o trabalho? E eu disse para você que eu decidi tornar o meu trabalho em serviço. Porque nós nascemos, Ludo, para servir. Amém. Quero te ouvir. Sim, um dos grandes males que a gente precisa de enfrentar é a nossa busca de prazer imediato. A gente precisa querer encontrar a felicidade e não ficar buscando prazer. A felicidade é Deus. Ponto final. Agora, prazer a gente encontra num prato de comida, né? E não sacia. Por isso que a gente precisa comer mais, precisa comer mais, precisa comer mais. Prazer a gente encontra comprando uma bolsa. Por isso que a gente tem que comprar mais, comprar mais, comprar mais. E por que eu falo isso? A Sil estava falando da recompensa, né, do Senhor, do galardão que dá para aqueles que são constantes. Por que muitos de nós estamos perdendo esse galardão? Porque a gente tem se perdido nos pequenos prazeres. A gente fala tanto, né, de Esaú e Jacó, e a gente critica tanto, mas nós temos sido aqueles que têm negociado aí a nossa primogenitura num prato de guisado, num prato de lentilha. E isso é muito sério, sabe, Sil? A gente precisa abrir mão, porque tem que abrir mão, e tem um sofrimento. E é isso que às vezes porque a gente não quer sofrer. Hoje a gente está na época dos iFood, dos iPhone, dos ai, porque a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir dor. E aí a gente fica inconstante, por quê? Porque a hora que o negócio começa a apertar um pouquinho, a gente expande e fala, isso aqui não é para mim. A gente começou a associar sofrimento com isso não é para mim.
E, gente do céu, tá lá na palavra, né? No mundo você vai ter tribulação. Tá escrito que todo mundo vai ter tribulação. Pensa, né? Uma árvore. A gente já falou sobre isso, uma semente. Quando uma árvore vai crescer, essa semente ela vai se abrir, né? Ela vai se romper. Tudo tem dor. A gente, quando vai crescer, a gente tem dor. Qualquer desenvolvimento que a gente tiver na vida vai ter dor. A gente passa de fase, tem dor. A gente vai aprender uma língua nova, tem dor. A gente vai para um trabalho novo, tem dor. A gente casa, tem dor. A gente muda de cidade. Tudo envolve um certo nível de dor e de sofrimento. Quem não quer sofrer fica parado. Então começa a olhar aí para sua vida e ver se talvez a sua dificuldade de ter constância não é uma dificuldade de enfrentar o sofrimento que é próprio da vida. E aí você tem negociado o quê? Você tem negociado a eternidade. O galardão do Senhor. Porque você está com medo de sentir dor. Dor aqui nessa terra. Né? E Sil, eu achei muito bonito, né? Isso aqui que você falou, porque tem a ver com o segundo ponto que eu queria trazer, que tem a ver com a visão do futuro. Porque vou contar uma história outra pequenininha, né? Conta que lá no Natal o Frank fala, tem um trecho no livro dele que ele fala assim, que entre o Natal de 44 e o Ano Novo de 45 ocorreram muitas mortes no campo de concentração. Muitas mortes. E não é porque não tinha acontecido nada, não tinha uma doença espalhada, não estava com menos comida, nada, estava tudo normal. E aí, o que eles constataram? Que essas pessoas morreram porque eles esperavam que no Natal eles fossem passar esse Natal em casa. E aí, como a guerra não acabou e eles não foram liberados, assim que passa esse Natal e que eles veem que eles ainda estavam naquele campo de concentração, as pessoas morreram. Porque tem a ver com esperança. Isso aqui é um outro ponto interessante demais. Tá com barulho, né, Taniele? O meu também tá. Você tá escutando, seu chiado? Então, tá uma chuva aqui, vento, trovão. Deixa eu fechar para ver se fecha. Tá. Ah, já melhorou. Já melhorou. O Sil, olha aqui, gente, isso aqui é importante demais. Muito, muito, muito importante. Às vezes você fala assim, ó. Dona, eu não tenho constância. Tudo que eu vou fazer, eu paro, desanimo, acho que eu não tenho foco. E aí você já fica querendo dar um diagnóstico, né, para você. Nossa, Sil, melhorou demais. Estou até dando conta de pensar melhor. Que bom. Olha só, a nossa constância, Sil, ela está relacionada com a nossa esperança. Por isso que ela está relacionada com a visão de futuro. Eu preciso ter uma visão de futuro e acreditar, ter fé que aquilo ali vai se realizar. Eu preciso plantar a minha sementinha de árvore e ter fé que por mais que eu não vá lá todo dia checar e checo hoje, checo amanhã e checo depois e não tem nada. É a história do bambu chinês, né? O negócio demora 5 anos para sair da terra e aí ele cresce 25 metros, é uma doideira. Mas pensa a gente checando aquilo ali todo dia e não tem nada. A gente precisa ter esse olhar de futuro, de pensar assim, isso aqui vai dar certo. Eu não vou parar enquanto esse negócio não der certo, eu não vou desistir. Por quê, gente? Porque no meio daquilo tem um processo, e nesse processo, talvez, Deus vai te levar para outros caminhos, para outras coisas, mas não para, porque se a gente para, como que ele vai trabalhar na nossa vida? Como que ele vai abrir uma porta? Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu demais. Às vezes eu tenho um projeto, eu vou lá cuidar daquele projeto, cuido daquilo com diligência, e aquele projeto me abre porta para coisas inimagináveis, que eu falei assim, Deus, eu nunca ia virar meu arco e flecha para esse lado. Estava aqui, ó. E o Senhor fez assim. Mas por que que ele fez assim? Porque aquilo veio de uma constância que eu tive. Ah, dona, mas deu errado. Claro que não deu errado. Não foi igual, estava na minha cabeça, igualzinho, mas eu tinha um alvo, e esse alvo me fez manter, e eu manter naquele alvo propiciou, possibilitou que então Deus agisse na minha vida e me levasse para onde era para eu ir, para o lugar que era para eu chegar. Qual que é o problema? A gente não quer pagar o preço, a gente não tem visão de futuro, a gente não tem esperança, a gente não tem confiança. A nossa autoestima é uma autoestima muito fragilizada, é uma casquinha de ovo. Então, a Sil estava falando hoje de manhã, né? As pessoas têm medo de falar em público. Gente, o que é medo de falar em público? Pode falar, Sil? O que
é medo de falar em público? Vou espantar todo mundo, mas é arrogância. Medo de falar em público é arrogância. Por quê? Porque você quer ser a perfeitinha da vez. Você quer que todo mundo te olhe e te ache o máximo. E você sabe que vai ter gente que vai te criticar. Você sabe que você vai errar. Você sabe que você não sabe tudo. Você sabe que você está aprendendo. Você sabe que você vai gravar 100 vídeos ruins até ficar um bom. E aí, o que você faz para não lidar com esse desconforto? Você desiste. Você para. Então, para que eu vou ler um livro se eu nunca tenho coragem de falar? Para que eu vou abrir uma live se eu sei que eu vou ser criticada? Sil, quantas críticas nós já recebemos? Gente, a Sil tem uma frase que eu amo aquela frase. Vamos ver se eu vou falar direito, senão você me corrige. Mas tudo aquilo que te motiva tem o poder de te parar. Então, o que te motiva, te para. Se o que te motiva é receber reconhecimento das pessoas, é receber tapinha nas costas, é receber louvor, a hora que não chegar, você vai. Isso é arrogância. Então, nós precisamos cuidar da arrogância, não é da constância. A gente precisa cuidar da baixa autoestima, da baixa confiança, não é da constância. Quando Deus te move, só Ele pode te parar. Quando Deus te move, só Ele pode te parar. E, Sil, é a gente entender, né? Eu vivo por um motivo maior. Qual que é o motivo pelo qual você vive? Porque, gente, senão a conta não fecha na minha cabeça. Se a gente vive para Deus, igual a gente fala que a gente vive, se a nossa vida é Deus, se nós estamos em missão, se nós somos servos, se nós somos obedientes, como que eu posso ser inconstante? Não fecha. A conta não fecha. Fecha-se. Não fecha. E eu não tô falando para bater em ninguém e ficar roxo, mas é para você começar a olhar para sua vida e falar assim: peraí, eu tô sendo incoerente. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho esperança. Eu acredito que tem um galardão para mim. De verdade, gente, me conta aí, vocês acreditam que tem um galardão para vocês? Agora, isso não vai cair no colo. Tem gente que recebe, tem gente que não recebe. Inclusive, a Bíblia vai falando, né, das partes. Tem gente que recebe inteiro, tem gente que recebe um pedaço. A cada um vai ser dado o talento que a gente der conta de administrar. Faz sentido, Sil? Então, ó, só para fechar, hein? 3 aspectos que a gente pode se sustentar para a gente ser constante. O primeiro é viver por algo maior do que a gente, tá? O segundo é a gente ter uma visão de futuro, porque sem uma visão de futuro a gente morre, tá? O ser humano morre. E o terceiro é o foco no que pode ser feito e não nas suas limitações. Eu não vou contar a história agora porque eu quero escutar a Sil um pouquinho, mas olha só, tira o olho daquilo que você não dá conta e começa a olhar quais as possibilidades que você tem. Então, qual que é seu sonho? Qual que é a sua vontade? Onde que você precisa ser constante? O que que você precisa realizar? E aí é para quem que você está realizando? Para onde que você quer chegar? E para quê? Quem que vai se beneficiar com isso que você está fazendo? Responde essas perguntas. E aí, a partir disso, você vai adquirir sentido para aquilo. Então, ninguém quer ler livro por ler. Isso não existe. Eu estou pegando o exemplo da Taniele, né, do livro. Ninguém quer ler livro por ler. Ai, que gostoso ler um livro. O que você vai fazer com isso? Nada. Por que você escolheu esse livro? Não sei. Isso não existe. Cada livro que está aqui na minha estante, eu escolhi por um motivo. Eu leio por um motivo. Porque senão eu não vou ler, eu vou abandonar. Isso é com tudo. Então, comece a pensar no motivo das coisas, aquilo que te motiva, aquilo que te leva à ação. O que é uma motivação? É um motivo para a ação. Só que a gente quer agir sem a gente ter um motivo, porque a gente não quer refletir. E quando a gente reflete, a gente não quer sentir dor. Então, a gente para no meio do caminho. A gente está sempre nesse ciclo vicioso e improdutivo que não leva a gente para lugar nenhum. Que história que é essa que a gente está construindo, Silvana? Deixa eu fazer Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Escreve se você sabe o que você deseja, de fato e de verdade. Aqui no comentário
comentário. Se Jesus aparecesse na tua frente hoje e perguntasse, como Jesus perguntou para Bartimeu, o que você deseja? Se você realmente sabe o que você deseja, escreve 1. Agora, se você está meio perdido, escreve 2. Porque você só vai conseguir ser constante quando você souber o que Sim, realmente você deseja. Qual é a tua eu missão? quero. Qual é o teu chamado? Para que você veio? Se você veio nessa terra para glorificar a Deus, para crescer como pessoa e abençoar o máximo de pessoas, com o quê? Com o quê? Quando você entender esse o quê, esse grande porquê aí, né? O grande porquê para o que eu vim, quando você entender o que realmente você deseja, você vai ser constante, tá? Lembrando que constância é o atributo daquele que é firme na rocha. Firme. Daquele que não retrocede, não volta atrás. É firme como uma casa na rocha. É estável como o homem do Salmo número 1. A Bíblia diz que o homem que medita constantemente na lei do Senhor, de dia e de noite, esse homem é firme como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. A sua folha não murcha. Sabe aquela pessoa que vive murcha? Na estação certa, dará o seu fruto, e tudo que você fizer, você prosperará. Então você prospera quando você é constante, mas filhos de Deus, você vai ser constante em o quê? Porque, como a Luduana falou, né? Ler por ler, quando você vai na academia, a maioria das pessoas não gosta de ir na academia. Mas por que a pessoa vai para a academia e é constante? Porque ela quer um corpo saudável. Ficar Você forte. abre, você abre mão do pudim por quê? Você abre mão do arroz, do pão por quê? Porque se você não tiver algo em mente, você vai trocar, vamos supor assim, você vai trocar a verdura pelo pão, entendeu? Se você não souber para onde você está indo, se você não souber aquilo que você realmente deseja. Então a gente tem que fazer. Para ser constante, antes de ser constante, a gente tem que tomar uma decisão. Decisão, nós vamos ser constante em quê? Eu quero ser frutífera. Eu quero frutificar. Só que uma árvore, para ela frutificar, leva tempo, né? E a Bíblia diz que a palha não é assim. O homem ímpio, a Bíblia compara, né? O homem ímpio não é assim. É como uma palha que o vento leva para todo que é lado. Só que a gente vai ser constante quando a gente entender a promessa que Deus fez ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nós vamos entender que o nosso abrir mão do prazer, né, Luduana? Por que Esaú não abriu mão do guisado, do Jacó? Por que ele se precipitou e comeu? Porque ele priorizou o prazer. Aí vem o hedonismo, né? O que é o hedonismo? É o prazer imediato. Só que o prazer imediato custou caro para Esaú, porque ele perdeu algo muito maior, que era o direito de primogenitura. E outra coisa, Luduana, se eu não me engano, essa frase aqui é do Einstein. Se não for, me corrijam. Einstein fala que o problema do homem insatisfeito é que ele dorme. Por isso que a gente nós somos gratos por tudo, conformado com nada. Porque a partir do momento que você se conforma com a vidinha que você leva, você para. O dia que você se satisfaz com o corpo que você tem, com o nível de conhecimento, poder de aquisição, quando você se conforma, você para. Porque o homem satisfeito dorme. Eu não quero dormir, não. Você quer? Quero não, quero acordar. Não, amém, Sil. Bênção demais, é isso. Eu creio que a gente fez um percurso, né? E
a gente precisa decidir sobre qual que é a nossa única coisa, sobre aquilo que a gente vai focar, tomar uma decisão e começar a viver por essa decisão, honrar essa decisão. Eu acredito que quando houve o aceite do guisado, né? Eu acredito que teve uma dúvida. Na verdade, não deve ter tido um pensamento de levar a sério o Deus que realmente iria tirar aquela primogenitura, sabe? O direito que aquela primogenitura dava, né? É como se, sabe quando você não leva muito a sério as coisas? Dá aí esse guisado logo que eu vou comer agora e tá tudo Depois certo, a vai gente ficar. vê. Depois a Depois a gente gente vê. vê. E Sil, vê se a gente não tem vivido a vida assim, depois a gente vê. Ah, é só hoje, depois eu tô cansado, eu não sei o que, a gente tá sempre dando desculpa, a gente para de dar desculpa. Tudo depois a conta sempre vai bater na sua Não, Sil, e porta. quem disse que a gente vai ter depois? É muita. De novo vem a presunção e a arrogância, né? A gente vive a vida como se a gente fosse imortal. Quem disse que vai ter depois nessa terra? E vai que não vem, e aí eu não fiz. Eu não fiz aquilo que era para ser meu, que eu vou falar uma coisa para vocês, gente, dona Elis. Aquilo que é seu, não dá para eu fazer. Não dá para eu fazer, vai ficar sem fazer. O lugar que é seu de ocupar, se você não ocupar, vai ficar vazio, vai ficar sem ocupar. E a gente precisa levar a seriedade disso, gente, porque senão a gente começa a colocar em dúvida o próprio Deus. É isso que as pessoas não têm prestado atenção. A gente louva, a gente adora, não sei o quê, mas sabe qual que é a maior louvor e a maior adoração? É você viver uma vida digna, uma vida grande, uma vida cheia, cheia de frio na barriga, cheia de desafio. Coloca a sua cara, coloca a sua voz. Deus deu uma voz para nós e o mundo tem estado calado. A gente tem visto aí o mal multiplicar porque os bons têm se calado. A gente precisa fazer a nossa parte, dar trabalho, as pessoas criticam, tem gente que taca pedra, claro, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Também vai ter gente para andar junto com você, vai ter gente para te apoiar, vai ter gente para crescer junto. Desde que o mundo é mundo, as coisas são assim que funcionam, né? Então a gente tem que entender que nós não somos a última bolacha do pacote, né? Que a gente vai errar mesmo, a gente não sabe de todas as coisas. Pode ser que a Sil fale um negócio aí que eu nunca ouvi falar, ela me faz uma pergunta e eu vou falar, gente do céu, de onde que veio isso? E eu tenho que ter humildade para falar, nossa, Sil, meu braço não chega aí não. Se o seu chegou, você deixa eu segurar aí na barra da sua camisa, que eu quero chegar junto, eu quero aprender. E é isso, é andar com quem sabe mais do que a gente, sabe? A gente ter humildade para estudar, para começar, para saber se eu não tô lá, não tô lá em cima. Eu queria estar, mas eu não tô. Então o que eu vou fazer? Eu vou caminhar. Qual que é a pedrinha que eu preciso colocar? Qual que é o chão que eu tenho que cimentar? Então cada uma aí agora, nesse dia de hoje, vai ser constante no pouco, que Deus vai te colocar no muito, viu? Então para de olhar o muito que você ainda não tá, ficar contando história, lamuriando, porque isso te desanima, isso acaba com a sua esperança, acaba com a sua autoestima. Então você tem se sabotado. Tira essas vozes, a gente tem que lutar com essas vozes na nossa cabeça, tem que trazer a voz de Deus. A voz de Deus fala: ser forte e corajoso, que eu tô contigo. Ser forte e corajoso, o resto eu faço. Então, toda voz que é contrária a isso, a gente tem que lançar isso fora. Eu tenho que falar, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu queria estar, eu poderia estar, mas eu não estou. Minha realidade é essa aqui. Eu vou ser fiel naquilo que eu tenho. Né, Sil? E falando em fidelidade, a gente está aqui na semana que vem, né? Na quarta-feira, às 5 horas. Vamos deixar salvo no feed, né, Sil? E quero pedir para o pessoal ir lá, comentar, conta para nós qual que é a decisão que você toma com essa live. Marque 3 pessoas, né? Convide, nós estamos aí recomeçando, né, com vocês. Eu e a Silva nos bastidores, a gente tá sempre junto, estamos aqui, mas com vocês a gente está recomeçando. Né? Então vamos, a gente precisa de vocês, né? Não quero ser arrogante de falar, não, eu e a Sil sozinha. Não, sozinha a gente não vai em lugar nenhum, gente. A gente precisa de cada um que está aqui, então marca, chama, vamos estar às 5 horas da tarde junto, traz o caderninho, traz caneta, vamos levar a sério, para a gente poder crescer junto, né? Vai ser privilégio crescer junto. Gente, quem aprendeu bastante hoje? Eu aprendi bastante hoje. Aprendi bastante. Outra coisa,
Luda, a gente deixa até amanhã, o meio-dia, se eles, né? Tem bastante meninos e meninas. Então, Ariane, Ai, que lindo. nos ajude a compartilhar, tá? Se a gente conseguir subir a live, vai lá, clica no coração, clica na bandeirinha, clica no aviãozinho, faz pelo menos uns 3 comentários. Mesmo que seja um coraçãozinho, uma interrogação, uma exclamação, mas reage, pelo amor de Deus. Reage que a gente deixa no feed, tá bom? Que lindas. Bom demais. Sil, delícia estar aqui com você, viu? Amei. Privilégio estar aqui com você também, tá? Já tô contando os dias para semana que vem. Fiquem com Deus, gente. Obrigada, viu, pela presença de vocês nessa mesa. E até semana que vem. Um beijo grande. Beijo, Sil. Beijo.